É o fim das ações do Banco Inter aqui na nossa bolsa na B3. Hoje eu vou explicar o que aconteceu, o porquê o Banco Inter decidiu fazer essa mudança, né, de sair da B3 e ser listado lá fora, e quais as consequências para você que é investidor, além de comentar alguns números aqui importantes sobre a empresa. Mas antes de começar esse vídeo, dá um like. Se você não é inscrito no meu canal, inscreva-se e ative as notificações. E vamos lá, pessoal. Na última semana, o Banco Inter anunciou, um fato relevante, que vai deixar de ser listado, né? As ações BID3, BID4, BID11 deixarão de ser listadas aqui no nosso mercado, na B3, e vão ser listadas lá fora na Nasdaq, né? No dia a gente assistiu um movimento de forte alta e vamos lá, né? Vamos explicar um pouquinho sobre o que está acontecendo. Quando a gente olha, né, para as ações do Banco Inter, peguei aqui os últimos 6 meses, a gente tem um movimento nesse período de queda, né, que está correlacionado com a queda das ações mais atreladas ao setor de tecnologia, e-commerce, de múltiplos altos que a gente vem falando aqui no canal. Então não são só as ações da Magalu, Via Varejo, entre outras empresas de tech que têm sofrido, né? Então a gente vê aqui o BID junto, né? Bom, e quando a gente pega, né, o gráfico aqui do Banco Inter versus o Ibovespa nos últimos 6 meses, né, a gente vê aqui o Ibovespa praticamente zerado e o Banco Inter caindo um pouco mais de 20%, ou seja, esse movimento que eu venho falando. Só que quando a gente pega um período maior, né, o Banco Inter desde o IPO, sim, foi uma porrada, né, subindo aqui 1.500%, peguei BID4 em função de ser a empresa que está listada, a ação que está listada desde o início, né? BID11 é mais recente, assim, teve uma performance excelente. Eu sempre fui contrário aqui ao modelo de negócio, já expliquei várias vezes, é uma questão de filosofia de investimento, mas vou explicar aqui um pouquinho mais para vocês, tá, pessoal? Esses gráficos todos aqui, quem quiser, eu vou deixar disponível dentro do meu canal do Telegram, o link está aqui embaixo. Nesse momento já estão disponíveis lá dentro, então quem não faz parte do meu Telegram, entra aí. Bom, então vamos lá, né? Qual foi o fato relevante que o Banco Inter divulgou? Então, o Banco Inter anunciou, tá, no fato relevante ali, extenso e bem explicado, vão existir outros, né, até de fato se consolidar a operação como um todo, mas ele vai deixar de ser listado aqui na B3, então as ações do Banco Inter vão deixar de existir aqui e vão ser listadas na Bolsa Americana, na Nasdaq, né, onde concentra as empresas ali de tecnologia que são mais próximas do Banco Inter, tá? Então acho que esse é o primeiro ponto. Além das ações serem listadas na Nasdaq, elas serão listadas aqui no nosso mercado via BDR, via um recebível, né? Então é praticamente a mesma coisa. E o que vai acontecer? Eles estão criando uma reestruturação societária, né? E através de uma empresa chamada Inter Platform Inc., eles vão ser listados. Então, quem tiver as ações, né, seja lá fora ou aqui via BDR, vai estar investindo no Inter Platform Inc., tá? Que na prática é a mesma coisa, tá? Então é só uma forma de reestruturar, de fazer a reestruturação societária, mas conseguir fazer essa migração dos direitos, né, das ações do nosso mercado da B3 para o mercado externo. Bom, e lá fora existem alguns graus de liberdade que o nosso mercado não tem. No caso, eles vão ter 2 classes de ações, A e B. Os investidores, né, todo mundo que tem as ações hoje, né, terão classe A. Vou explicar as diferenças entre elas, tá? Mas ainda não existe uma data definida para toda essa reestruturação, nem uma definição de qual será a taxa de troca, né, o ratio ali. Quem acompanha o Itaú, né, então a cada 43 ações do Itaú recebia uma BDR da XP, essa é a relação de troca. Aqui no caso, né, do Banco Inter, para as BDRs que vocês vão receber, ainda não existe essa relação, mas em breve aí, com a evolução dessa reestruturação societária, a gente vai ficar sabendo, tá? Mas o ponto para se entender é por que o Banco Inter está fazendo isso, tá, pessoal? Então esse é um ponto extremamente importante. Primeiro, quando a gente fala de controle, né? Então, assim, uma das coisas mais importantes para quem fundou, para quem está na gestão da empresa, é manter o controle da empresa. Aqui no nosso mercado, você pode ter ações ON e PN, né? Então, você tem que manter o controle via ON e via um acordo de acionistas bem feito, tá?
Mas lá fora existem algumas outras facilidades que permitem que o fundador, né, ou quem está ali controlando a empresa desde o início, consiga manter o controle com um percentual bem pequeno, tá? Por quê? O que a gente vê nas empresas de tech, né, que são intensivas de capital. Ou seja, a gente vê rodadas de investimento, né? Por exemplo, o SoftBank entrou e fez algumas rodadas de investimentos no Banco Inter. Quando acontecem esses movimentos, os investidores, né, que estão na base, eles vão sendo diluídos, né? Você faz emissões de novas ações, ou seja, né, você cria as ações, a ação ganha valor, né, com o tempo, entretanto o percentual que o investidor tem vai caindo ao longo do tempo. Então você vai sendo diluído. No limite, né, se você vai sendo muito diluído, você pode perder o controle de uma empresa. O que não é bom nem para quem está ali controlando, né, para o controlador, para o fundador, muito menos para os investidores, né, porque é interessante quem conhece bem o business continue no controle da empresa. Lá fora, lá nos Estados Unidos, eles conseguem criar classes diferentes de ações, como eles criaram, tá? Então vão ter as classes A, que são as tradicionais, que tem uma ação tem direito de 1 voto, e as classes B, que estão com o controle, né, que uma ação tem direito a 10 votos. Ou seja, né, com um percentual bem menor, você mantém o controle da empresa. Então, acho que essa é uma das coisas extremamente importantes que o mercado americano oferece melhor do que o nosso mercado, né? O segundo ponto é, nossa bolsa, né, quando você pega a B3, hoje tem mudado, né, a gente está num processo de mudança, entretanto, quando a gente olha para as grandes ações, para o mercado como um todo, está falando de empresas do setor de commodities, né, minério de ferro, petróleo, aço, serviços financeiros tradicionais, né, os bancos tradicionais. Então, essa parcela é bem grande. Quando a gente olha para as empresas de tech, as fintechs, né, elas são poucas aqui. E elas têm uma visão, né, o investidor de empresas de tech, ele tem uma visão um pouco diferente dessas outras empresas, né, das tradicionais. Porque muito do valor dessas empresas está no futuro, né? Está daqui a 10, 20, 30 anos. Então é uma percepção diferente, né? Eu, inclusive, não consigo ter essa visão de empresas de tech que não conseguem gerar resultados, vão gerar daqui 10, 15 anos e tenho uma grande certeza sobre isso. Lá fora, o mercado é maior, né? Então existe uma diversificação de investidores, onde eles conseguem ter mais acesso a investidores que gostam desse tipo de cases, né? Além de ter parâmetros, né? Outras empresas parecidas para ser balizado. Então, isso é extremamente importante, por isso essa mudança, né? XP está lá fora, XP é um caso de empresa rentável, que eu gosto bastante, mas, por exemplo, Nubank, a ideia de ser listado lá fora, entre outras empresas lá fora que são, né, que têm esse mesmo DNA, tá? Então, por isso, essa mudança. E o que muda para o acionista, né? Bom, na prática, nada. Vai ser uma mudança automático, então se você tem ações do Banco Inter, você vai ter automaticamente as BDRs, né? Mas tem um ponto, quando você fala de BDR, você está falando da valorização do ativo e em dólar. Então você tem exposição a dólar, é uma empresa local listada lá fora, né? Então o valuation, a base toda, ela está praticamente aqui. Mas como o investidor principal, né, que vai estar listado, vai estar operando lá fora, tem um pouco da âncora da moeda, tá? Então você, investidor, terá essa variação cambial que hoje não tinha. E quando a gente olha para o Banco Inter, né, o que a gente tem assistido? Trouxe aqui alguns números, né, saiu recentemente a prévia operacional, atingiu 14 milhões de clientes, né? Então, quando a gente pega o terceiro trimestre de 2020, ele tinha 7 milhões, então cresceu aqui 94,4%, então um crescimento forte, vem crescendo, né? Desde quando se colocou como digital e vem buscando aumentar fortemente a base, é isso que a maioria das empresas de tech as novas fazem, né? Quando a gente olha para o volume de transações de cartões, né? Então aqui em bilhões, eles começaram a acelerar recentemente, mas a gente vê aqui o número crescendo, né, em um ano de 5,2 bi para 11,6, um crescimento de 124%, somando crédito e débito. Então esse volume vem crescendo, é importante, né? As empresas de tech têm que mostrar um crescimento forte para o investidor de base, de volume de transações, não necessariamente de receita e lucro, tá? Mas sim de base.
Quando a gente olha para os dados de GMV, e GMV são as vendas gerais, como se fosse de fato um e-commerce. O Banco Inter montou esse e-commerce, né, o Intershop. A gente vê um volume saindo de quase 380 milhões para 946, crescimento de 150%, então um crescimento forte também. Números de investidores dentro da base deles, né, do Inter Invest, saiu de 1 milhão para 1.800, um crescimento de 82%. Então, reportando fortemente crescimento de base. E aí o tipo de investidor que gosta desses cases, né, de tech, de growth aqui, sem necessariamente dar rentabilidade, tem entregado o resultado que ele gosta. Eu sempre me posicionei contra, não gostei, não faço parte, porque não é minha filosofia de investimentos. Gosto muito mais de ter uma visibilidade do que vai ser os lucros, né, ou como eles vão conseguir rentabilizar, que eu não consigo entender. E quando a gente olha aqui, né, trouxe até alguns números aqui, do lucro, né, entre 2017 e até o primeiro semestre desse ano, né, do Banco Inter, a gente vê que praticamente nada mudou, né? Então entregava um lucro de 54 milhões em 2017, chegou ali a 80, o ano passado foi um ano não recorrente, entregou 39 milhões no primeiro semestre desse ano. Então, apesar de toda essa mudança, desse crescimento de praticamente 0 clientes, pessoas físicas, para 14 milhões, isso não se refletiu em resultado de fato, tá, pessoal? Então, são alguns pontos aqui importantes sobre tudo que está acontecendo no Banco Inter. Esses gráficos, todos esses dados aqui, quem quiser, estão disponíveis aí no meu canal do Telegram. Então entra lá. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.